Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, parte 1 do nosso tradicional podcast de domingo. Nessa parte falaremos sobre draft, balanço sobre o draft da NFL. Na madrugada de quinta para sexta, a gente fez um resumo de todas as escolhas da primeira rodada. Eu e o João Eduardo Dutra passamos por todas as trocas. E agora, como é de costume, eu e o Felipe Lawrence vamos analisar o draft como um todo. Foi concluído nesse sábado à noite, 3 dias de muitas takes, muitas opiniões, muita coisa pra gente discutir, pauta grande hoje aqui no podcast. Na parte 2, que vai ser um episódio separado, vai estar nesse feed aqui também, playoffs da NBA, os jogos do domingo, o jogo do sábado, preview da segunda rodada, NBA chegou na melhor fase, né, que é a segunda rodada dos playoffs, porque normalmente a primeira ainda tem algumas séries ruins. Na segunda rodada você dá uma... times bons, de verdade, chegaram na segunda fase, e aí 2 jogos todo dia de altíssimo nível. Então se você gosta de NBA também, não deixe de escutar a segunda parte, que vai estar aqui disponível. Felipe, primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Virando uma tradição nossa aqui, o balanço. Normalmente eu faço o de quinta-feira com o João e o balanço dos 3 dias aqui contigo. Foram 3 dias, assim... Porque draft é uma vez por ano, né? É fácil acabar esquecendo algumas coisas que a gente aprende. E eu acho que certamente alguns times são culpados disso. Mas eu achei um draft que... sei lá, levantou botou o holofote em muitas... eu não sei, eu fico em dúvida se alguns pontos macros, e a gente vai discutir aqui na pauta, em termos de avaliação de jogadores e tal, ou talvez tenha sido um ponto fora da curva, porque a gente concorda que não era das classes mais talentosas. Qual lado você tá mais nesse gráfico aqui, né? Esses 2 lados que eu coloquei pra você. Gabriel, realmente, né, virou já uma tradição, né, esse podcast aqui pós-draft. Eu não sei, eu acho que é aquela grande questão, né, de que a NFL é um grande jogo de gato e rato, né, então cada um tenta ser mais esperto do que o outro. Então eu acho que cada time tenta se tornar um pouco mais inteligente do que o outro, tentando fazer coisas, tentando surpreender as outras equipes, e às vezes elas voltam para tendências antigas ou tentam voltar para situações antigas que, para nossa visão aqui de fora, parece um pouco regressão, né? Parece um pouco, acho que um pouco que ignora um pouco essa evolução em termos de estatísticas avançadas, um pouco em termos de valor posicional que a gente teve aqui a gente vê acontecendo, né, fora como espectador, e acho que muito disso acontece porque realmente era uma classe que a gente até falou na pré-draft, que era uma classe que a avaliação das pessoas que analisam o draft a fundo, a avaliação das pessoas que trabalham dentro dos times da NFL, que era uma classe que você tinha poucos talentos puros de primeiro round, ou seja, você tinha um verdadeiro bololô de jogadores de notas muito parecidas, ou seja, a avaliação dos times era muito díspare, principalmente no meio do primeiro round. Você tinha 10, 12 jogadores de primeiro round, realmente de primeiro round, que eram talentos natos, que saíram logo, que a gente viu que eram jogadores que você batia o olho, que saíram logo no primeiro round, e logo no primeiro round você via, realmente esses jogadores saíram, você não ficou surpreso. E curiosamente, alguns que a gente achava também que eram essas poucas garantias, acabaram caindo pro segundo dia, né? Tipo, Brian Branch, o safety, Michael Mayer, tight end, né? O Cyrus Jones, o guard. Caras que a gente achava que era uma garantia na primeira rodada e não foram. Exato. Então, assim, realmente era um draft que você teve um descasamento entre a avaliação do que o pessoal de fora dos times avaliou e o que os times avaliaram, e você tinha uma classe que, em termos de talento de primeiro round, né, que é realmente a premium, né, do draft, não tinha tanto valor assim. Então a avaliação dos times era muito díspare. Você tinha
você tinha muita diferença entre o que os times atribuíam de valor aos jogadores. Então acho que isso é o grande fator, a grande razão de a gente ter tido um primeiro round, principalmente, tão caótico na quinta-feira. É. E a avaliação dos times, dos jogadores, era muito diferente uma das outras. Justamente por conta dessa diferença, por conta de ser uma classe que não tinha tanta profundidade assim em termos de valor premium dos jogadores. A classe de 2024 projeta como bem diferente, né? Ela Sim. tem múltiplos jogadores com potencial gigantesco e a gente vai falar sobre ela mais pra frente do podcast. Eu separei aqui alguns nomes, tenho certeza que o Felipe também tem os nomes dele. Vamos começar falando sobre quarterbacks, né? O que a gente falou bastante no último episódio sobre os principais nomes da classe, né, que saíram na primeira rodada. Vamos falar um pouco também sobre os outros, né, principalmente o Will Levis. Antes, se você estiver escutando o podcast Cara dos Esportes pela primeira vez, muita gente chega, muita gente. Sempre os podcasts pós-draft são os mais escutados, muitas vezes mais do que os da temporada regular. Segue lá o feed, seja no Spotify, no Apple Podcast, onde você escuta podcast. Liga as notificações lá, deixa 5 estrelas se você curtir. E continue escutando, porque o podcast continua ao longo da off-season. Não para, vai ter gente que vai tirar férias, vai ter podcast que vai tirar férias, tem podcast que já tirou férias. Não vai ser o caso aqui do podcast Cara dos Esportes. 2 episódios por semana até a temporada regular começar. E aí a gente aumenta o volume de conteúdo de NFL. Vamos começar falando do Will Levis, Felipe. O Will Levis acabou sendo escolhido pelo Tennessee Titans, né? Que era uma escolha popular para o Tennessee Titans na escolha original da equipe, né? Na escolha, agora já até me fugiu, acho que era 11, se não me engano, o Tennessee Titans. E eles acabam subindo ali na segunda rodada, selecionando o Will Levis. Eu cheguei a começar a digitar um tweet na sexta-feira dizendo que eu achava que o Will Levis iria cair mais, não ia sair no topo da segunda rodada, porque se algum time se sentisse bem para selecionar o Will Levis no topo da segunda rodada, eles teriam subido para a parte final da primeira rodada, porque você seleciona o Will Levis dessa forma e você tem a renovação automática de 5º ano. Né? Todos os jogadores na primeira rodada, eles assinam um contrato de 4 anos e tem uma renovação automática pelo 5º que o time pode exercer. Da segunda rodada para baixo, 4 anos é o máximo. Por isso eu achei que ele iria cair mais, né? Só que o que saiu de notícia logo depois do Will Levis ser escolhido é que vários times tentaram subir para a primeira rodada ali pro final, né? Tocar com Kansas City Chiefs, com Saints, com o Philadelphia Eagles e não conseguiram, né? Entre esses times eu vi Raiders, eu vi o próprio Tennessee Titans, tinha mais um agora. Commanders também. Exatamente. Isso. Mas tinha mesmo esse mercado pelo Will Levis ali no topo da segunda rodada. E o Tennessee Titans acaba com ele. Que eu acho que é bom pro Tennessee Titans, né? Porque era uma escolha que a gente projetava muito pra equipe. E você pode gostar ou não do Will Levis. Eu sei que você não é dos maiores fãs. Eu também não me agrada tanto. Mas ele cai numa situação que ele não vai ser exigido pra jogar logo de cara, né? Porque, ao que tudo indica, o Ryan Tannehill vai jogar mais um ano. Ele chegou a ser colocado ali no trade block e tal, mas não parece que vai acontecer. Ao que tudo indica, mais um ano de Ryan Tannehill e depois o Will Levis em 2024, ou talvez já em 2023, dependendo de como a temporada da equipe avance. Mas eu acho que ele acabou numa situação boa pra ele. Eu não sei. Eu realmente não sei se é uma situação tão boa assim pra ele, não. Porque a gente vai falar dos times que se destacaram, ou posteriormente ou negativamente mais pra frente, mas o Titans é um draft que me chama um pouco a atenção porque eles draftaram uma série de jogadores reservas. E não vejam como um time que realmente se fortaleceu para essa temporada. E é um time que eu acho que pode um pouco patinar um pouco nessa temporada. Eu acho que dependendo da situação que acontecer, do que acontecer durante esse ano, chegando no ano que vem, sendo uma classe de quarterbacks forte também, não é fora da realidade eles estarem numa posição de escolher um quarterback no topo do primeiro round no ano que vem também. Então, assim, não sei se é uma situação tão boa assim para o Levis, dependendo do que rolar com o Titans nessa temporada. A ver o que vai acontecer. A princípio pode ser. Também não sei se o Will Levis não vai jogar essa temporada, porque
a confiança no Titans no Ryan Tannehill não me parece ser das mais altas. Então me parece que são daquelas situações em que, dependendo do que acontecer no começo da temporada, no primeiro mês da temporada, primeiro mês e meio da temporada do Titans, se começar a desandar, eu acho que vão colocar o novato no fogo. Então acho que é uma situação em que não me parece tão agradável assim pro Leaves, mas de fato era o time que depois, né, principalmente nos dias antes do draft, as notícias que apontavam era que era o time que estava mais interessado nele, era realmente o Titans, né? O Colts também apareceu notícia, né, que estava interessado, o Jim Irsay, o dono até falou que se não tivesse escolhido o Anthony Richardson, se o Anthony Richardson tivesse sido escolhido antes, na terceira escolha ou na segunda, teria escolhido o Will Levis. Então, assim, era realmente os times que estavam mais interessados nele, mas a ver o que vai acontecer. Não acho que é uma situação tão boa assim para ele, não. Eu entendo o seu ponto, mas eu discordo porque ele poderia ter acabado num time com um quarterback já muito estabelecido, né? E um time que olhou assim, tá aqui, né? Um bom valor, vamos selecionar ele. Mas o Titans parece ter um plano para ele. Se vai dar certo esse plano ou não, a gente vai ver em campo, né? Mas o Titans também precisa ter um plano pro Malik Willis, né? No passado. Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara, né? Sim. E o soco na cara foi os primeiros jogos ali do Malik Willis, né? Tanto que eles eles elevaram um cara do practice squad pra jogar o jogo da temporada deles, né? O Josh Dobbs. Mas eu também não... Eu acho que... Tudo bem, o Malik Willis era um cara que eu gostava no draft, né? Não vou fingir, né? Que eu já enxergava que ia dar errado. Mas, assim, eu acho que é uma boa... Assim, é uma boa abordagem você ir selecionando quarterbacks. Você vai selecionando, porque o upside é muito grande, né? E o impacto que ele tem no seu time é muito grande. Então, se você tem a oportunidade de pegar um cara como o Malik Willis, você acha que tem uma chance, pega o Malik Willis. Se você acha que o Will Levis tem uma chance, pega o Will Levis. Até porque o Ryan Tannehill a gente sabe que não é a solução a longo prazo, né? Apesar dele... Os últimos anos dele não foram tão bons, né? Mas os 2 primeiros anos dele com o Tennessee Titans foram muito bons. Mas eu gosto dessa abordagem do Tennessee Titans e quanto mais você seleciona, maior é a sua chance de selecionar um cara que vai se firmar, né? Que vai... E eu acho que assim, como você tem o Mike Vrabel, você tem um novo GM lá, os dois eles têm muita corda para gastar. Eles têm, assim, então assim, eles têm muita corda para tentativa e erro. Então, se o Will Levis não der certo, eles podem escolher um novo quarterback, como eles fizeram agora. O Malik Willis não deu certo, eles escolheram o Will Levis. Então, assim, acho que essa abordagem é realmente correta da parte deles, porque eles têm eles não estão pressionados para encaixar uma peça que não vai dar certo. Então, assim, eles têm essa liberdade para dar o projeto dar certo lá no time. E o Tennessee Titans, eu tenho falado isso há algum tempo, né? Me parece um time que eu não acho que tá uma reconstrução, mas percebeu na última off-season, no ano passado, que precisava dar um passo atrás para tentar dar 2, 3 passos para frente, né? Então tá meio que num reajuste aqui. E o Mike Vrabel é um cara que ele já mostrou, né? Ano após ano o Tennessee Titans joga acima das expectativas, né? Tem campanhas melhores do que a gente espera. O Mike Vrabel é um excelente head coach. Mas enfim, vamos passar para outros quarterbacks. Hendon Hooker saiu na escolha número 68, terceira rodada, pro Detroit Lions, quarterback da Universidade de Tennessee. Completou 25 anos agora em janeiro, né? Um pouco mais velho do que a maioria dos prospectos, e vem de uma lesão no ligamento cruzado anterior, né? No final da temporada do futebol americano universitário. Não deve estar pronto para o início da temporada, talvez não esteja pronto para a temporada inteira. Mesmo se estivesse fisicamente bem, ele vem de Tennessee, que é um ataque... Assim, diminuiu muito o gap entre os times do futebol americano universitário e da NFL fazem taticamente, mas Tennessee é um ataque que não tem na NFL, né? É um ataque de gimmick, é ataque muito simplificado, é um passe curto aqui, ou uma bomba, não tem muita coisa sofisticada, então já seria uma curva de aprendizado. O Hendon Hooker parece ter todas as ferramentas físicas, né, que você quer de um quarterback, é
essa parte mental, de leitura, de dropback no pocket que ele precisa aprender. O que você achou dessa aposta do Detroit Lions? É exatamente isso que você disse sobre o ataque de Tennessee, só ver que todos os jogadores de Tennessee saíram no terceiro round para frente, né? Porque é realmente um ataque que é exótico, né? Porque é uma avaliação ataque... muito difícil. Exato, porque você não é um ataque que não é um ataque complexo, é um ataque que exige pouco dos jogadores em termos de raciocínio para. Então, assim, a transição dos jogadores para a NFL ela é complicada, porque quando o jogador chega na NFL, ele é exigido muito mais do que ele é exigido no universitário. Isso cria um complicador na hora dele começar a treinar. Então, no caso do Hendon Hooker, eu acho que ele chega acho que é uma posição interessante, porque ele não vai jogar esse ano. Acho que dificilmente ele vai jogar, porque ele vai ser colocado naquela non-football injury list, né? Porque ele já chega com lesão no universitário, e ele ganha um ano a mais de contrato. Então, assim, pro Lions faz todo sentido ele não jogar esse ano, porque financeiramente faz sentido pro time. Ganha um ano a mais de contrato de novato. E aí ele vai ter a minha idade quando acabar o contrato de calor. Então, assim, acho que assim, não, pra mim, ele ter saído no terceiro round é uma posição boa para ele, porque para mim era onde ele tinha que ter saído. Eu até falei no Twitter que antes dele ter rompido o ligamento no joelho, ele estava a caminho de ganhar o Heisman, né? Estava a caminho de provavelmente levar o time para os playoffs do futebol universitário. Não sei se ia levar, mas estava a caminho. Ganhar o Heisman, com certeza, ele estava muito a caminho. Isso provavelmente ia aumentar a chance dele de ser escolhido no segundo round, talvez no finalzinho do primeiro. Mas no terceiro round, para mim, era o lugar certo para ele sair, porque eu não sei se ele é muito mais do que um bom reserva na NFL, até por conta da idade dele, né? Eu acho que é um cara que tem bom porte físico, acho que é um cara que é inteligente, ele já mostrou isso, é um cara que toma boas decisões em campo, mesmo naquele ataque de Tennessee, quando foi exigido dele, é um cara que toma boas decisões, mas acho que não vai passar muito disso. Acho que em Detroit, acho que ele pode ter alguma chance, principalmente quando o contrato do Jared Goff vencer, acho que ele pode ter alguma chance de competir, mas acho que vai ser um cara que vai ser daqueles reservas de longo prazo no NFL, sabe, que tá rodando em times, um cara que pode ser confiável chegar numa situação de emergência, ser titular por 2 jogos, mas não muito mais do que isso, na minha visão. Eu concordo. Ele tem pelo menos o potencial, né? Tem assim, você simula aí os próximos 10 anos da NFL, tem pelo menos, sei lá, algum cenário em que ele vira um quarterback de verdade, né? Então, tem vários outros aqui que eu não consigo ver nenhum cenário que se torne um quarterback relevante na NFL. Tipo, Jake Henner, quarterback de Fresno State, foi pro Saints. A gente viu o Stetson Bennett sendo selecionado na 4ª rodada pelo Los Angeles Rams. O Stetson Bennett, eu não acho que ele pra mim ele nunca vai ser um quarterback titular de nível... Não, peraí. Oi? Sean Clifford, 5ª rodada, Green Bay Packers. Sean Clifford não é quarterback de NFL. Não era mau quarterback de futebol universitário. E ainda assim segurou o Will Levis, né? Mas aí exato. E assim, você viu o vídeo dele, de escolha, dele vem da escolha dele? Eu não entendi, ele tava num projetor, numa tela amarela. Ele tava trabalhando. Ele tava na empresa dele. Ele não tava pensando em ser escolhido. Acho que ele só ligou ali no desespero quando o agente dele ligou pra ele, Green Bay Packers. Ele correu. Vão te escolher. Ele ligou no laptop, um projetor na parede amarela, cara. Que porra é essa? Tipo o Panther da 2ª divisão, né, que foi selecionado no draft, que ele deve ter achado que era telemarketing a ligação, né? Pra ele é ruim ter sido escolhido no draft. Ele tem uma empresa de direitos de imagem e nome de jogadores universitários, uma empresa que tem um valuation milionário, cara. Pra ele foi ruim ser escolhido no draft. O Packers ferrou com o poder dele. Ferrou o business plan do Sean Clifford. Mas eu queria rapidinho só falar sobre o Stetson Bennett, porque é um nome muito conhecido, né? Eu acho que ele vai acabar vendo o campo.
Ele vai acabar a jogar, e eu acho que ele pode até ter uns jogos bons, ele é muito experiente, o momento não vai ser... O cara que foi 2 vezes campeão universitário, né? Não vai ter o jogo não vai ser muito grande pra ele. Mas eu acho que ele não tem as ferramentas pra ser um quarterback de bom nível na NFL. Mas é um cara que eu acho que facilmente pode jogar. Eu acho que um bom paralelo pra ele, não sei se você vai concordar, Felipe, é a carreira do Colt McCoy. Apesar do Colt McCoy ainda ser um pouco superior a ele, eu acho, como jogador. Mas eu acho que é a carreira que eu esperaria pro Stetson Bennett. Eu acho que o Colt McCoy ainda era mais jogador do que o Stetson Bennett. Acho que o Stetson Bennett... Eu concordo que assim, o paralelo de evolução de carreira pode ser parecido, mas acho que, assim, entrando na NFL, o Colt McCoy era melhor jogador do que o Stetson Bennett. Acho que... Tanto foi escolha de segunda rodada, se não me engano, né? Exato. E, assim, o Colt McCoy já não era grandes coisas quando entrou na NFL. Mas o grande problema do Stetson Bennett é realmente, assim, que ele não... Apesar de... Ok, é 2 vezes campeão em Georgia, mas, assim, o ataque de Georgia, a gente fala muito da defesa de Georgia, que era a grande powerhouse, né? Que era a grande força daquele time, que 2 títulos nos últimos 4 anos e tudo mais. Mas o ataque também é bom. O ataque também tinha grandes forças, tinha o Todd Monken como coordenador ofensivo, que agora está no Ravens, que assim, era um ataque que tinha visão de NFL, e é muito por conta disso que o Stetson Bennett foi escolha de 4º round, né, por conta disso. E acho que, mas assim, em termos de atributos físicos, em termos de tomar decisão, para mim, assim, vai precisar ter uma evolução bem grande, acho que na NFL, para realmente se firmar. Talvez aí no Rams, tendo o Sean McVay, acho que é uma situação que pode ser interessante para ele nessa evolução, mas não vejo, assim, se ele precisar, por exemplo, jogar esse ano, ele vai ser um desastre. Se ele jogar ano que vem, tendo uma evolução, talvez um pouquinho melhor, mas vamos ver o que vai acontecer. E nos Rams, né, com o Matthew Stafford com problema no cotovelo direito, com problema nas costas, né, o time pensando em tancar, pode ser, se ele acha que ele vai muito mal, né, pode ajudar os Rams no objetivo de conseguir o Caleb Williams. E também o Stetson Bennett era um cara de 25 anos jogando contra jogador de 18 e 19, né, no futebol americano universitário, né, ele vai fazer 26 anos durante a temporada da NFL, né? Mas enfim, só passar os nomes aqui que foram selecionados. O Aidan O'Connell, né, quarterback de Purdue, foi pro Las Vegas Raiders, Clayton Tune... Isso é um nome interessante. O Aidan O'Connell é um nome interessante. Gosto, acho que é um nome muito... É um desses nomes experientes, né, porque a gente teve... Só uma nota, assim, que a gente teve uma classe de quarterbacks pandêmicos, né, que são quarterbacks que tiveram anos adicionais de elegibilidade por conta da pandemia. Eles puderam ficar anos adicionais universitário por conta dos anos da pandemia. Então, assim, são quarterbacks mais velhos, então, assim, amealharam muita experiência. O Aidan O'Connell é um quarterback bastante experiente, é um quarterback que toma bastante decisões bem inteligentes. Eu acho que ele cai numa situação lá com o Josh McDaniels no Raiders, que é uma situação bem legal para ele. Acho que o Josh McDaniels é um cara que desenvolve bem quarterbacks. Acho que o Jimmy Garoppolo não é um cara que tem uma corda tão longa lá. Dependendo de como foi esse desenvolvimento do O'Connell lá no Raiders, acho que é um cara que pode ter chances razoavelmente interessantes lá no Raiders. A ver o que vai acontecer. O Clayton Tune da Universidade de Houston foi para o Arizona Cardinals. Dorian Thompson-Robinson, quarterback de UCLA, foi para o Cleveland Browns. O Sean Clifford, executivo, foi para o Green Bay Packers, né, como o Felipe já falou. O Jaren Hall, quarterback de BYU, para o Minnesota Vikings. O Tanner McKee, quarterback de Stanford, foi para o Philadelphia Eagles. Os quarterbacks mormons, né, de BYU. Por que o Tanner McKee não foi pra BYU? Eu não entendo, né? Pra explicar a história. O Tanner McKee, ele já esteve no Brasil, ficou 2 anos no Brasil, numa missão religiosa, né? É da Igreja Mormon, não é? Da Igreja Mormon. O perfil da NFL Brasil tem botado bastante coisa sobre ele e tal, sei o quê. Vamos ver. O Tanner McKee era um prospecto que o pessoal gostava. E o Max Duggan, quarterback de TCU, né? Que chegou na final do último college, foi pro Los Angeles Chargers. Pra gente encerrar esse assunto quarterbacks, Felipe, eu botei aqui na pauta, se tivesse que apostar num cara pra ser o próximo Russell Wilson, Jalen Hurts, Dak Prescott,
Não que você acredite que um deles vá virar um desses 3 caras, né? Que é um quarterback de meio ali, de segundo, terceiro dia, que vira um quarterback de verdade. Mas o que você colocaria como mais provável, pelo menos? Olhando esses nomes, eu vou reforçar. Acho que o Aiden O'Connell acho que é um nome que pode ser interessante por ter uma situação, acho que é um pouco mais favorável, por ter o Josh McDaniels, que é um cara que desenvolve bem quarterbacks, e por ter uma situação de quarterbacks lá no Raiders que pode ser potencialmente favorável, já que o Jimmy Garoppolo já mostrou em experiências anteriores que não é tão confiável assim. Acho que é um quarterback que tem experiência, um cara que toma boas decisões de campo, é um quarterback mais tradicional, não tem tanta mobilidade assim, mas acho que pelo que o Josh McDaniels espera de quarterback, acho que pode ser interessante para ele, aquela situação lá. Não sei se vai chegar no nível, né, de Russell Wilson, Jalen Hurts e Dak Prescott, mas acho que, considerando a classe que que a gente tem um drop-off muito grande, né, depois de Bryce Young, CJ Stroud e Anthony Richardson, acho que considerando esse drop-off, acho que é um cara que pode se destacar sim. Eu vou de Dorian Thompson-Robinson, né, quarterback de UCLA, foi pro Cleveland Browns, assim, pro longo prazo, né, porque os Browns, eles vão morrer abraçado com o Deshaun Watson pro bem ou pro mal, né, vão até o fim, e eu gosto dele como prospecto, móvel, tem um braço absurdo, né, foi a velocidade mais rápida de passe que foi registrada no Combine. Ele tem algumas coisas para trabalhar, apesar dele ser um cara bem experiente também, né, tem mais, acho que 1.600 dropbacks, tentativas de... Dropbacks não é necessariamente tentativa de passe, né? Mas 1.600 snaps de passe, né? Em UCLA. Tá com o Chip Kelly, né? Do UCLA é o Chip Kelly, né? Sim. E eu acho que ele eventualmente pode ser um cara que vai jogar. Daqui a uns anos a gente vai ver, o fulano se machucou e o Dorian Thompson-Robinson vai ser o titular. E a gente vai lembrar, ele era um cara interessante no draft. E eu acho que ele vai ter um bom desempenho. A gente falou um pouquinho no topo, tá aqui na pauta, aqui nesse tópico, mas a gente falou um pouquinho no topo, não precisa a gente se aprofundar tanto novamente. É a questão sobre se os times regrediram em termos de entendimento do valor posicional. E eu acho que a gente explicou bem a questão de não era uma classe tão boa e tal, e os times não tinha tanto consenso, mas o que eu queria falar é que a gente fala sobre questão de o Moneyball, né? Que é o Moneyball do esporte, que é um time fazer um negócio diferente, né? Uma abordagem diferente e os outros times copiam, né? Tentando explorar uma ineficiência de mercado, até que não se torna mais uma ineficiência de mercado, se torna a norma, né? E um exemplo disso são os ataques da NBA. Hoje em dia, se você vê os arremessos que os times tentam, né? O shot, é tudo bandeja e arremesso de 3, né? Pouquíssima meia distância. E a sensação que dá que não tem mais o que explorar, não dá mais. Os times estão muito perto ou já chegaram no teto da quantidade de vezes que você pode arremessar de 3 numa partida e que a partir daquele momento se torna ineficiente. Na NFL, eu não acho que os times chegaram perto, em geral, de explorar as ineficiências, principalmente do draft, né? Eu tenho um exemplo específico do esporte dentro de campo, mas aqui estou falando de montagem de elenco. Eu ainda acho que tem muito time que não enxerga o que está acontecendo nos últimos anos ali. Né? A gente viu 2 running backs selecionados no top 20, no top 12 do draft, né? E o Atlanta Falcons nem precisava de running back. Tinha um que eles selecionaram na 5ª rodada no ano passado, né? O Tyler Algier. Tinha um cara que foi jogador de special teams ao longo da carreira dele, retornador, que é o Cordarrelle Patterson, que foi draftado como wide receiver. E a gente viu, por exemplo, o Lions selecionando linebacker na posição 18, os times fazendo trocas horríveis, quando a gente sabe que se trocar múltiplas escolhas altas por um não quarterback, você não vai conseguir recuperar esse valor. Então, e você vê alguns poucos times inteligentes. Você viu o Philadelphia Eagles tranquilos, o draft foi se desenvolvendo, eles tinham as escolhas extras porque fizeram trocas com outros times que fizeram trocas horríveis, não, New Orleans Saints especificamente. Aí subiram ali uma posição para selecionar o cara que talvez seja o melhor jogador do draft.
Você vê o Seattle Seahawks selecionando o Jackson Smith e Ndigba, que pode ser uma classe de wide receiver fraca, pode, mas eu gosto do Ndigba como prospecto, e acho que a posição de wide receiver é tão valiosa que você, primeiro wide receiver sair na 20, acho que vai ter muito time arrependido disso. Eu vejo o que os times fizeram nesse draft e vejo que, assim, todos os times têm o mesmo dinheiro para investir em jogadores, né? Não sai, você não tem como ser o Flamengo no futebol brasileiro. Mas a diferença entre os times que estão tomando decisões inteligentes e os times que não, e a maioria esmagadora dos times que ainda se porta no draft, no mercado de free agents, como se a gente estivesse no início dos anos 2000, é um gap que não diminuiu, e dá pra argumentar que aumentou nesse draft. Eu concordo, assino embaixo. eu não vou nem adicionar muito, porque eu acho que o grande problema aqui é que os times, na minha visão, eles têm a estrutura dos times. Eu acho que ainda, como eles são montados internamente, com a estrutura dos scouts, com a estrutura dos executivos que montam as equipes, né, que comandam as equipes, eu acho que eles ainda favorecem um pouco essa visão um pouco mais antiga. Porque, ok, você tem executivos novos chegando, você tem executivos com visão mais nova chegando, mas eu acho que a renovação dessa base das equipes, ela acontece de uma maneira mais devagar do que acontece, por exemplo, em outros esportes, porque a estrutura da NFL ela é maior do que nessas outras equipes. Uma equipe de scout, uma equipe de executivos da NFL, de um time da NFL, é muito maior do que de outros esportes. Então, mesmo que um cara com uma visão mais entre aspas, assim, progressista, chegue no topo, vire general manager de uma equipe, acho que para você mudar a estrutura de todo, acho que você tem uma batalha, e mesmo assim, às vezes o dono tem uma visão, uma cabeça mais antiga. Eu vou usar o exemplo, por exemplo, do Falcons, que você tem o Arthur Blank, que é um dono mais antigo, que é um cara que está há muito tempo na equipe. Então, assim, acho que são vários fatores aqui que influem nisso. Você tem ponto, acho que você tem que ter um choque de realidade na equipe para ela ir para o outro lado. O Giants é um exemplo disso. Você teve o choque do David Gettleman, que aconteceu nesses últimos anos, que foi um choque traumático para a equipe. Você teve que acontecer com o Joe Schoen, os donos se retirarem para eles realmente se retirarem de campo, né, a gente não quer mais se envolver nisso, e deixar só a equipe de executivos e de scout comandarem as coisas, e deixar o Joe Schoen realmente renovar a equipe de scouts, demitir o pessoal mais velho, demitir o pessoal que estava encostado. Eu acho que tem toda essa questão quanto que é a liberdade que o general manager tem para fazer a mudança de mentalidade, quanto que é a liberdade que os scouts têm para fazer a avaliação que eles querem dos jogadores. Então, acho que é lenta a mudança. Acho que você tem gente nova chegando na NFL com nova mentalidade pensando em scout, pensando em estatística avançada, pensando em inteligência artificial, pensando em como você consegue aumentar a eficiência das equipes, da tomada de decisão, utilizando elementos de tecnologia, mas acho que é um processo lento. Não acho que você teve uma regressão esse ano, exatamente porque, como a gente falou no começo aqui do podcast, era uma classe sem consenso, então por isso que você teve um certo caos, mas acho que é um processo lento. Acho que a gente está avançando um pouco, parece lento, exatamente por conta do tamanho da NFL, mas acho que está avançando. Acho que não para, mas acho que parece lento, mas acho que está avançando. Uma diferença, acho que, da NFL em relação à NBA é que na NBA, nos últimos 20 anos, entraram muitos donos novos, né? Muita gente comprou franquia. Aliás, quem comprou franquia na NBA nos anos 2000, parabéns. Grande decisão. O Joe Lacob, se não me engano, pagou menos de $1 bilhão no Golden State Warriors, e hoje ela provavelmente vale $8 bilhões.
E acho que na NFL você tem muita dono hoje que herdou do pai a franquia, né? E que a fortuna é o time, né? Não é uma pessoa que fez fortuna, não tem... A gente começou a ver alguns, né? Por exemplo, David Tepper, né? Que mandou um fundo de investimento e tal. Acho que vai demorar um pouco, né? Caras que fizeram a fortuna em negócios e mercado financeiro e área de tecnologia. Quando essa gente for entrando na NFL, acho que vai abrir um pouco mais a mente. Mas agora então, nem tanto, sabia? Você acha? Não, então assim, o problema da NFL é que os donos são novos, mas são antigos. Não tem tanto de família na NFL. O problema é que assim, você tem Jerry Jones que comprou o time nos anos 90. Você tem o Atlanta Falcons, que o Arthur Blank era dono da Home Depot, que comprou o time nos anos 90. Você tem donos que eram empresários, mas compraram as equipes numa época antiga. Entendeu? O que eu quero dizer mais gente dessa nova... Dos últimos, sei lá, que fizeram fortuna nos últimos 10, 15 anos. Assim. Entendi. Que esse tipo de pessoa normalmente está mais antenada com, como você falou, né, as estatísticas avançadas e tal, sim. E olhar números. Mas eu ainda acho que, sim, o Philadelphia Eagles, ele toma muitas boas decisões, mas você não vê que nada, tipo, do outro mundo que eles estão fazendo, mas é tomar as decisões efetivas. E, assim, eles não venceram o Super Bowl na última temporada, mas estavam no Super Bowl. E não te garante nada, não garante o título, até porque você tropeça, cai e seleciona o Patrick Mahomes. E o Chiefs também é outra franquia que não faz nada demais, assim, né? E não é uma franquia exatamente inteligente, não acho. Mas tem um quarterback, né? O quarterback desequilibra tudo. Mas, enfim, eu acho interessante como ainda tem muito espaço para uma franquia tomando decisões inteligentes, chegar lá no topo sem precisar ter muita sorte, né? Sem precisar achar o Patrick Mahomes. Enfim, eu já acabei citando ele, eu quero saber a sua opinião. Tem sempre um jogador que o pessoal se arrepende de não escolher, e esse ano pra mim é o Jackson Smith-Njigba. Porque, acho que eu pensei no Jalen Carter, né? Mas o Jalen Carter eu acho que é justo os times que não o escolheram, né? Por medo dos problemas fora de campo. Eu até acho que se o Chicago Bears selecionam o Jalen Carter, eles não teriam a mesma estrutura pra tentar manter ele ali no caminho certo. Pra mim é o Jackson Smith-Njigba, que pra mim ele é um excelente prospecto de wide receiver. E muita gente vê ele como slot receiver. Mas eu até falei isso no último podcast. Pra mim ele pode ser um caso como o Justin Jefferson, que todo mundo vê ele como slot receiver, colocou ele no lado de fora, e ele se tornou o melhor wide receiver da NFL. Não acho que o Jackson Smith-Njigba tenha esse potencial, mas eu acho que ele pode ser um wide receiver completo. E é uma posição que tem muito talento na NFL, mas também você basicamente, todos os times estão usando 3 wide receivers titulares, então você precisa de 96 wide receivers para jogar como titular. E é uma posição muito importante, que eu acho que muito time vai se arrepender. Qual que é o seu nome, Felipe? Pô, eu também tinha separado o Jackson Smith-Njigba. Não, porque na hora do draft, né, eu tava até vendo, porque quando chegou a escolha do Packers, especificamente na 13ª escolha, eu tava assistindo com meu irmão, e eu até comentei com ele, pô, acho que aqui é uma escolha boa pro Jackson Smith-Njigba sair, porque para favorecer um pouco, para dar um pouco um voto de confiança pro Jordan Love, né, lá no Packers, para dar um pouco um pouco de segurança para ele, dar uma arma realmente de confiança para ele, mas não deram, no fim das contas não deram. E aí ele acabou saindo na 20ª escolha, que eu achei muito bom, né, pro Seahawks, né, porque você tem o Tyler Lockett, que já tá ficando um pouco mais velho. Eu acho que é um jogador que é o que você diz, algumas pessoas enxergam o Jackson Smith-Njigba como slot receiver, mas eu também vejo ele com potencial para ser muito mais do que isso. Eu acho que ele tá numa posição lá em que ele não vai ser tão exigido e ele vai conseguir crescer a partir disso, né? Então acho que é um cara que pode crescer nas próximas temporadas, sem ter tanta pressão assim de logo ser o wide receiver 1, por exemplo, ser o cara de referência na equipe. Então acho que é um jogador que caiu bem mais do que eu imaginava, ter caído na 20ª escolha. Eu tava até pensando que, no fundo da minha cabeça, eu tava pensando que, pô, será que vai sobrar pro Giants? Isso que eu tava pensando.
Tava pensando assim, uma troca, assim, né? Pô, você chegar um pouco no alcance. Não, porque assim, eu pensei assim, pô, se cair, chegar na vez na primeira, vez na segunda, acho que o Jazz tem que pensar em subir pra escolher o cara, porque aí já começa o valor, já começa a ficar mais. Né? Você começa a subir 2, 3, 4 escolhas no primeiro round, e aí o valor já começa a ficar meio. Vai ficar legal. Mas acabou. E começou a corrida pro wide receiver, né? A escolha dele. Né? Então, porque acabou que saiu 3, 4 em sequência, né? Saiu o Jackson Smith, o Zay Flowers e o Jordan Edson. E o né? Quentin então, Johnson também. Né? E o Quentin Johnson, então, assim, foi engraçado, mas é exatamente isso. Acho que é um jogador que deveria ter saído antes, porque exatamente por conta disso. Porque acho que é um cara que tem bastante potencial, cara que nessa classe de recebedores que tinha poucos nomes de consenso no primeiro round, ele era o consenso, ele era o melhor nome, e acho que por ser uma classe fraca, acho que a avaliação dele foi jogada um pouco para baixo, e isso acabou prejudicando um pouco o nome dele, né? Por ser a classe como um pouco fraca, acaba prejudicando todo mundo. Então por isso que acabou jogando todo mundo para baixo. Mas acho que no caso dele, os times que estavam um pouco na frente, acho que vão acabar se arrependendo de não ter escolhido, porque é um jogador que acho que vai entregar muito mais do que se espera da 20ª escolha do draft. Um que eu apontaria especificamente, você falou do Packers, o New York Jets perdeu a chance de colocar Garrett Wilson e Jackson Smith-Njigba juntos. Pra mim é um desastre pra equipe, sinceramente. Ainda mais um time que tá em um modo vencer agora, né? Não faz sentido nenhum. Times que se destacaram positivamente. A gente acabou falando sobre alguns aqui que estavam na minha lista. Acho que não vale alongar tanto. Mas um que eu queria falar, e eu juro pra vocês, tô aqui, eu, Gabriel Martins, jurando, que eu vou falar agora como analista, não como torcedor. Eu amei o draft do New York Giants. Torcedor. Clubista. Eu e o Felipe, a gente tava conversando durante o draft, no primeiro e segundo dia, né, como torcedor, mas agora a gente vai falar como analista. Uma questão que eu tinha muito importante sobre o New York Giants, e como analista, é que eu achava que as expectativas para a equipe em 2023 seriam irreais. Porque foi um time que... Sim, o over-under de vitórias, por exemplo, no site de apostas, o Giants superou por 3, 4 vitórias. É muita coisa. E venceu muitos jogos apertados e venceu um jogo de playoff. Se a expectativa para os Giants em 2023 era construir a partir de um time que venceu um jogo de playoff, para mim era uma expectativa que os Giants não teriam como corresponder. E eu ainda me alinharia mais ao fato de que isso não vai se repetir. Giants tinha um elenco muito fraco. Dos times que chegaram nos playoffs na temporada passada, o elenco dos Giants era o pior por uma margem muito grande. Os Giants precisavam entrar nesse draft com a mentalidade de draftar por atacado. Não, vamos fazer uma escolha pontual aqui. Não, a gente precisa sair com múltiplos titulares. E eu acho que os Giants fazem exatamente isso. O John Michael Schmitz, o center que a equipe selecionou na segunda rodada, ele vai ser um bom center no dia 1. Talvez não seja um All-Pro, mas eu acho que ele vai ser um center que vai ser muito sólido pelos próximos 15 anos, e talvez seja o próximo Creed Humphrey, né, que é o center que o Kansas City Chiefs selecionou, não lembro agora se na segunda ou na terceira rodada, que rapidinho se tornou um dos melhores centers da NFL. O Deontay Banks é um cornerback muito sólido, grande, forte, tacleia bem. Talvez eu tivesse ido de Joey Porter Jr. naquela altura, mas eu acho que o Deontay Banks ele tem um piso maior do que o Joey Porter Jr. E o Jalin Hyatt, que tem a questão dele ser de Tennessee, né, que a gente já falou do ataque de Tennessee, mas ele é um cara que estica o campo. E o ataque dos Giants era um ataque um pouco achatado na última temporada, não tinha muito esse elemento. Eu acho que ele se encaixa muito bem com o Isaiah Hodgins. Ele vai brigar ali com o Paris Campbell, o Wan'Dale Robinson, Darius Layton ali para ser esse cara ali da rota longa. Eu acho que ele tem totais condições de vencer essa disputa. Então eu acho que os Giants podem ter saído
com 3 titulares desse draft. 3 titulares bom nível. Acho que o Jalen Hyatt é um pouco mais projeto do que o John Mike Schmitz e o Deonte Banks. Mas eu vejo ali do 1 ao 11, o time titular dos Giants, como consideravelmente melhor do que antes dessa off-season. Eu concordo inteiramente. Acho que foi um draft que o Joe Shane conseguiu pegar muito valor, né? Acho que é um draft que o Giants ele não se afobou. A única troca que eles realmente subiram foi para pegar o Jalen Hyatt, que o Joe Shane até falou depois que eles nunca imaginariam que estaria disponível naquele intervalo, né, no terceiro round. Então, ele até falou. E assim, os 3 jogadores que o Giants pegou, o Deonte Banks, o John Michael Schmitz e o Jalen Hyatt, os 3 jogadores em algum momento ficaram no mock draft do Giants como primeiro round. Então, assim, são 3 jogadores que o Giants já estava de olho há muito tempo. Então, assim, foi um draft muito bem sucedido, e nos rounds inferiores, né, nos rounds finais, o Giants também conseguiu pegar bastante profundidade na secundária, que teve muitas lesões nos últimos anos, né, e o Giants precisava de ter profundidade nessa posição, e o Giants conseguiu ter mais profundidade aqui, conseguiu adicionar jogadores. Então acho que foi um draft bom para seguir a profundidade no elenco, conseguiu bons talentos para você conseguir avançar nesse projeto de reconstrução. Acho que avançou bastante. E o Giants ele queria adicionar velocidade o time falou que a gente queria adicionar velocidade nesse draft, e eu acho que eles conseguiram adicionar velocidade nesse draft. Acho que foi um draft muito bom. Foi o segundo draft seguido muito bom, que é estranho, né? Depois de tantos anos de você ver ou o Giants pegando jogadores que não sabiam jogar futebol americano, ou jogadores que realmente não se encaixavam na equipe. Então, assim, acho que é realmente uma coisa, é realmente um novo mundo, né? Mudou da água pro vinho. Eu gosto do Eric Gray também, o running back, que o Giants selecionaram na 5ª rodada. Acho que ele é um complemento muito bom pro Saquon Barkley, né? Que ele é um cara com ótima visão, que tem excelente recebedor, né, de passes. E se olha pra linha ofensiva agora dos Giants, você tem o Andrew Thomas, que é um dos melhores left tackles da NFL, top 5 na posição. Você tem o Evan Neal, que teve uma temporada de calouro muito fraca, mas tackle, o desenvolvimento é difícil, né? E o próprio Andrew Thomas também não começou muito bem como calouro, né? Então, se você vê uma evolução do Evan Neal e o John Mike Schmitz, eu ficaria muito surpreso se ele for um center ruim em algum momento. Eu acho que ele já chega com um bom nível, né? Você tem 3 das 5 posições ali com um plano muito bom. E aí você consegue ajeitar ali a posição de guarda, que é mais fácil. Você pode ter uma linha ofensiva muito boa. E aí você tem o Isaiah Hodgins, que foi muito bem como no ano passado. Aí você tem essas apostas, né? O Jalen Hyatt, o Wan'Dale Robinson, o Paris Campbell, o Darius Layton, que não é bem uma aposta, né? Mas ele é um cara que já tem história de jogar bem. E você tem o Darren Waller como tight end agora também, né? Que eu achei que foi uma troca um pouco cara, mas os Giants entram em 2023 com um ataque bem melhor, né? O Daniel Jones vai ter mais alvos, e eu gosto bastante do trabalho que a equipe fez. Algum outro time que você destacaria? A gente já falou sobre o Philadelphia Eagles, né? E eu gosto do draft dos Cardinals também pelo fato que eles assaltaram o Houston Texans, mais sobre os Texans pra frente. Mas algum outro time que você destacaria? Eu gostei bastante do draft do Colts. Acho que foi um draft bem interessante. Além do Anthony Richardson, acho que foi um time que conseguiu bons valores no segundo e no terceiro dia. Eu gostei bastante do Josh Downs, da escolha Sim. do wide receiver de North Carolina no terceiro round. Acho que é um wide receiver bem legal para complementar o Michael Pittman, para substituir o próprio Paris Campbell. Gostei bastante no round 4 também do Adetomi Adebaware, que eles selecionaram, que é defensive lineman de Northwestern. Acho que é um defensive tackle muito bom, um cara que caiu para o quarto round de maneira um pouco inexplicável. Achei que era um cara de segundo round, de final de segundo round, começo de terceiro round, caiu para o quarto round. Eles conseguiram também Daniel Scott no quinto round, um cara que eu achei que é um jogador de Califórnia que eu lembro de ver jogar no ano passado no universitário, um cara que jogava muito bem. Acho que um time que o Chris Ballard, que é um cara que está sob pressão, conseguiu bons valores.
acho que você conseguiu montar uma base legal pro Sean Steichen conseguir começar o seu trabalho lá em Indianápolis. Acho que foi um draft bem positivo. Acho que a torcida pode ficar bem positiva para esse ano. Acho que é um time que tem boas peças para começar esse trabalho lá. Uma coisa que eu gostei do draft dos Colts, até tava conversando com um amigo meu que torce pros Colts, Vitor Rodrigues, já participou do podcast. Eles selecionaram 12 jogadores, né? Eu acho que sempre quando os times atacado, né? Selecionam muitos jogadores, é aquilo que eu sempre falo, né? Aumenta a sua chance de acertar, né? Porque de 12, você tem a probabilidade de você acertar com 4 é maior do que um time que sai do draft com 6 jogadores, né? E eu acho que isso foi bem positivo para a equipe, acumulou escolhas extras, desceu. Times que se destacaram negativamente, para mim não tem como não ser o Houston Texans. A gente viu aquela troca gigantesca dos Bears com os Panthers e saiu um gráfico que o Pro Football Focus fez, que é os times que mais ganharam e mais perderam capital de draft esse ano. E mesmo com essa troca gigantesca do Carolina Panthers, o Houston Texans quase ultrapassou eles com a troca do Will Anderson. E eu gosto muito da segunda escolha deles, o C.J. Stroud. Teria selecionado o C.J. Stroud? Não, teria selecionado o Anthony Richardson. Mas eu entendo, faz todo o sentido do mundo. Mas essa troca pelo Will Anderson, uma das piores trocas que eu já vi em dia de draft na minha vida. E a equipe mandou para os Cardinals a 12ª escolha, a 33ª escolha, uma escolha de segunda rodada, uma primeira rodada em 2024 e uma terceira rodada em 2024, que os Texans receberam de volta uma escolha de terceira rodada, né? Então basicamente corta essa escolha de terceira rodada, né? Mas a probabilidade do Will Anderson sozinho agregar um valor melhor ao Houston Texans do que a 12ª escolha do draft, a 33ª e uma primeira rodada em 2024 é muito pequeno. Muito, muito, muito pequeno. Eu não era o maior fã do Will Anderson. Para mim ele era o melhor edge rusher da classe, mas bem longe desses principais edge rushers aí dos últimos anos. E eu acho que ele vai ser um jogador muito bom. Ele tem um piso bem alto. DeMeco Ryans, head coach da equipe, trabalha bem com jogadores defensivos, mas eles pagaram muito caro. E não tem essa história de eles tinham escolhas extras por conta da troca do Deshaun Watson. Só porque você tem escolhas extras, você não vai esbanjar, né? Você vai gastar de qualquer jeito. E a sensação que me dá aqui é que, e foi reportado isso ao longo da semana, os Texans queriam selecionar o Will Anderson, né? A diretoria, os scouts, o GM, e o dono queria um quarterback. E o dono que manda. E parece que foi meio que um compromise, né? Vamos chegar no meio termo aqui. Então, a gente seleciona o C.J. Stroud, mas você autoriza a gente subir pelo Will Anderson para a escolha número 3. Beleza. Só que pra mim foi um grande erro. E eu acho que tem uma chance não insignificante dos Texans terem dado a primeira escolha geral do draft pro Arizona Cardinals. Eu acho que é bem provável que seja uma escolha no top 5. Pode ser que os Cardinals selecionem, sei lá, o Caleb Williams com a escolha do Houston Texans no ano que vem, ou um dos 5 melhores prospectos, caso não seja a primeira escolha geral. Eu acho que essa troca é um desastre pro Houston Texans. Não é fora da realidade. E você percebeu que esse ano a gente teve poucas trocas envolvendo escolhas do ano que vem? Exatamente porque o ano que vem é uma classe tão forte que os times querem manter essas escolhas. Então, assim, você negociar uma escolha do ano que vem, potencialmente top 5, mais potencialmente ainda, potencialmente top 3, foi uma temeridade. Só 2 escolhas de primeira rodada de 2024 já foram trocadas. Quer dizer, então, assim, 3. Essa do... Assim, é uma temeridade, porque você deu uma escolha premium numa classe que é muito, muito forte. Então, assim, um jogador que, assim, ok, o Will Anderson é bom jogador. Assim, mesmo que ele seja all pro, o Houston Texans não vai ser time de playoffs esse ano.
dificilmente será time de playoffs esse ano. Então, assim, essa escolha vai ser escolha que seria escolha, entre aspas, de loteria na NBA, né? Então, assim, é uma escolha que não... que é de jogador, porque é de jogador top. Então, assim, você não tem uma troca que você deu valor para o time adversário e você não vai receber isso de volta no jogador que você utilizou. Então, assim, para mim, realmente foi uma troca que distribuiu o valor, né? Você não vai receber isso de volta. E é um time que, em reconstrução, como o Houston Texans está, você entregar valor assim não vale a pena. Mesmo, e eu falei isso no Twitter, para justificar essa troca pelo valor dado, o Anderson vai ter que ser a reencarnação do Lawrence Taylor, porque não é muito valor que eles pegaram e o resto da classe do Texans, tirando o CJ Stroud, tirando o Anderson, não foi grandes coisas. Acho que é um time que ainda está com muitos buracos, é um time que não conseguiu endereçar muitos problemas e acho que é um time que realmente vai ter problemas esse ano em campo. Então acho que ter entregado essa escolha de topo de primeiro round vai fazer muita falta ano que vem, muita falta. Eu ficaria muito surpreso se essa escolha não for no top 10. Eu acho que tem uma possibilidade real de ser no top 5. E é uma chance não irrisória de ser a primeira escolha geral. Eu não acho que o Houston Texans está num ponto que você pode tirar. E assim, os Texans já viveram você selecionar um edge rusher no topo do draft e não dá certo, né? Com o Jadeveon Clowney. E pra mim é um desastre pra equipe. Vai ter que ser o novo J.J. Watt, Lawrence Taylor, né? Pra chegar perto de compensar realmente o que eles pagaram. Algum outro time que você quer destacar negativamente? Eu poderia falar aqui do Lions, mas acho que o Lions é meio batendo na tecla que todo mundo já bateu, né? Acho que Eles foram um pouco melhor no segundo e no terceiro dia, né? Foram um pouco melhor no segundo e terceiro dia, mas acho que mesmo assim não me agradou muito. Acho que eles se equivocaram um pouco não só em termos de posicionamento de valor, mas acho que em termos das necessidades do elenco, eu não gostei muito, não. Acho que foram meio equivocados. Eu vou falar do Packers. Eu não gostei muito do draft do Packers. Acho que é um time que é uma situação estranha, porque assim, acho que é um time que escolheu bons jogadores, mas eu não sei se fortaleceu a equipe. Acho que você escolheu. Acho que você tem jogadores bons, acho que você tem o Lucas Van que é um bom jogador, você escolheu uma dupla de tight ends que acho que é uma dupla interessante, mas não sei se precisava de 2 tight ends. Então, assim, um draft que eu olhando assim depois que terminou, achei meio estranho no geral, sabe? Porque, ok, você teve o Lucas Van Ness na 13ª escolha, que é um jogador legal, acho que ele foi um bom jogador em Iowa, mas era realmente grande necessidade do Packers nessa off-season? Eles realmente precisavam desse reforço? Não sei. Aí você escolhe Luke Musgrave no segundo round, depois Tucker Kraft no terceiro round, 2 tight ends. Você quer... O ataque do Packers realmente vai ser um ataque de 2 tight ends? Você vai querer repetir o Patriots do começo dos anos 2000? Eu fiquei meio... Aí depois você escolhe o Sean Clifford no quinto round. Eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha. Eu conversei com um amigo lá do torcedor do Packers e ele também achou estranho o draft. Ele não achou que foi interessante. Assim, obviamente não achei que foi um dos piores drafts, né, desse ano, mas assim, acho que em termos de criação de valor, em termos de fortalecimento da equipe, eu achei que foi um draft meio estranho para a equipe. Acho que não foi legal, não. Draftaram um kicker, né? Irmão do Daniel Carlson, né? Dos Raiders, né? Sim. Novo Manning Brothers dos kickers, né? O Daniel Carlson é um excelente kicker. Eles vão se enfrentar esse ano. Vai ser o primeiro confronto de kicker desde os anos 80. Aliás, parênteses aqui. Muitos kickers e Panthers selecionados nesse draft. 6 no total. O Patriots selecionou um kicker e um Panther.
Ela foi desde 2000. Volta aquela nossa discussão sobre valor posicional, né? Mas o Patriots ano passado draftou um long snapper, né? Então, ano passado não, acho que foi 2 anos atrás, mas não sei. Em algum momento eles draftaram um long snapper, mas é um time que... draftaram um kicker também que era de movimento de extrema direita, né? Foi. O Bill Belichick, ele não se importa com a opinião de ninguém. Talvez, vendo os últimos... Deveria se importar. Eu gostei do Christian Gonzalez. Eu achei que foi uma boa escolha. E eu gostei do wide receiver. O wide receiver que eles selecionaram também eu acho interessante. Mas enfim, vamos falar da classe de 2024. Que a gente citou algumas vezes. Mas eu separei aqui um top 10, que não é meu, é do Pro Football Focus, da classe de 2024. E, Felipe, se você tiver mais algum para acrescentar, por favor. Começando no top 2, a gente tem 2 quarterbacks bem interessantes. Né? Você tem o Caleb Williams, Universidade do USC, né? Sul da Califórnia. E o quarterback Drake May, da Universidade de North Carolina, né? O Caleb Williams, claro que ainda tem um ano inteiro para acontecer. Mas se nada mudar, o Caleb Williams é um daqueles prospectos meio Trevor Lawrence, meio Joe Burrow, meio Andrew Luck, né, Felipe? A gente sempre fala que todo ano é que assim, a classe do ano que vem é melhor do que a desse ano, né? Que assim, realmente ano passado, a desse ano foi melhor do que a do ano passado e a do ano que vem é melhor do que desse ano. Realmente é uma escadinha. Porque o Caleb Williams realmente é um jogador diferenciado. Ele começou a carreira dele lá em Oklahoma. Já era muito bom. Ele já começou a carreira dele muito bom em Oklahoma. Se transferiu para a USC para acompanhar o Lincoln Riley, que é o técnico, né, da equipe. Se transferiu para a USC. Teve uma temporada excepcional no passado. Foi candidato ao Heisman no ano passado. É um jogador excelente. É um jogador que esse ano é candidato ao Heisman. É o melhor jogador do futebol americano universitário. E é um jogador que, para mim, está numa situação que é uma situação, assim, é a primeira situação dessa nova geração do futebol americano universitário, porque ele tem muito dinheiro já de patrocínios. Porque em 2021, abriu-se a possibilidade de jogadores universitários ganhar patrocínio com nome e imagem. E o Caleb Williams é um dos jogadores que mais está faturando em cima disso. Ele é um dos 3 mais que está faturando. Então ele é um jogador, ele é o primeiro jogador que realmente não está dependendo do draft para se manter financeiramente. Então acho que ele está numa situação que vai ser muito interessante acompanhar ao longo do ano para ver qual que vai ser o time da NFL que vai estar no topo do draft. Porque ele vai ser um cara que vai falar, pô, lamento, mas eu não vou pro draft do ano que vem porque eu não quero jogar no time X. E eu tô de boa, posso ficar mais um ano aqui no universitário, porque eu já tenho $5 milhões na minha conta, que é mais do que eu vou ganhar contrato de novato. Mas é um jogador, assim, excepcional. Então, é uma situação que vai ser legal de ir acompanhando, porque realmente é a primeira situação nova desse cenário modificado do universitário, dessa liberação de patrocínios. E eu tô bem curioso para ver o que vai acontecer ao longo do ano, porque é a situação realmente que a gente nunca viu antes na história, para ver o que vai acontecer. Você falou 5 milhões, mas 5 milhões não é mais do que o contrato da primeira escolha geral, né? Primeira escolha geral, não, mas assim, o cara, assim, ele consegue se manter mais um ano para evitar um time que ele acha que a situação não vai ser favorável para ele, entendeu? Até 3 anos atrás o cara tava ganhando 0, né? Pelo menos oficialmente. Exato. Então não tem esse desespero mesmo, dependendo do time que for a primeira escolha geral. O Drake May, o que você acha do Drake May, quarterback de North Carolina? O Drake May é um cara que, assim, ele tem tamanho, ele tem braço, é um cara que você tem... É um cara que tem uma boa visão de campo, ele tem uma habilidade atlética muito forte, ele tem uma habilidade de estender jogadas, é um cara que, até alguns anos atrás, ele não teria tanta visibilidade, porque ele lembra muito do Josh Allen, um cara que é muito cru, mas nesse ponto agora que você tem o Josh Allen que deu tão certo, é um cara que ele se posiciona automaticamente como top 5 do draft. Então acho que é um jogador que
ele tem que ter uma evolução, acho que principalmente em força do braço esse ano. Acho que ele precisa ter um pouco mais não tanto força de braço, mas de pontaria de força do braço. Acho que ele precisa ter um pouco mais de força em passes longos. Mas acho que é um cara que tem muito potencial. Acho que é um cara que, de North Carolina, que vem se posicionando como entre aspas, um celeiro de quarterbacks de uma maneira ou de outra. Coloque muitas aspas nisso. Então, muitas aspas, mas vem se posicionando como um celeiro de quarterbacks. Mas é um jogador que tem muito potencial atlético, um jogador que tem muito potencial de tomada de decisão. Acho que essa disputa entre Caleb Williams e Drake May vai ser a grande conversa, vai ser o grande debate, sabe aquele debate entre os dois grandes quarterbacks? Vai ser esse grande debate que a gente vai ter durante o ano todo. O Winston Mariota, né, de Exato, 2023. Exato. Terceiro colocado, Marvin Harrison Jr., Ohio State, que faz a gente se sentir velho, né, porque a gente viu o pai dele jogar. Mas assim, estava conversando com o João sobre o Marvin Harrison, o Jr., um dos melhores prospectos que eu já vi de wide receiver. Para mim, melhor que o Ja'Marr Chase, como prospecto. Não necessariamente vai ser melhor, apesar de eu achar que ele vai ser melhor que o Ja'Marr Chase. Eu tava tentando lembrar qual o último prospecto tão bom quanto ele, né? E provavelmente é o Julio Jones em 2011, né? E não acho um absurdo dizer também que ele é o melhor prospecto de wide receiver desde o Calvin Johnson em 2007. É esse tipo de wide receiver que a gente tá falando aqui, que teria sido o primeiro wide receiver assim, por uma margem gigantesca na classe desse ano, teria sido o primeiro não quarterback, provavelmente. E assim, parabéns pro time que tiver na posição. Assim, se cair o time que, vamos supor, o primeiro 1 e o 2 sejam times com necessidade de quarterback, o primeiro que não tenha que escolher um quarterback vai estar numa posição muito boa, porque o Marvin Harrison é um cara que muda seu ataque aéreo. Não, o Marvin Harrison é o melhor jogador do draft sem ser quarterback, sem dúvida alguma, porque é o que você disse, ele é o melhor jogador, ele é o melhor recebedor desse draft por larga margem, é o melhor recebedor do draft, com certeza, sem dúvida alguma, desde o Marvin Harrison, desde o Calvin Johnson. É um jogador que ele vê ele jogar, é um negócio maluco, ele joga universitário, parece jogador de NFL jogando contra colegial, cara, porque assim, a dominância dele é um negócio muito absurdo. Inclusive, sabe qual foi o cornerback que melhor jogou contra ele ano passado? Quem? Você consegue adivinhar? Deontay Banks? Deontay Banks. Por que será? Por que será, né? É o clubismo. Agora foi clubismo. Agora você falou como clubismo. Agora foi clubismo. Mas é um jogador que, assim, ele se impõe fisicamente, é um cara que tem uma velocidade muito forte, uma velocidade, ele é muito rápido, ele tem muita força, um cara que corre rotas muito bem, um cara que tem uma inteligência de campo, ele sabe se posicionar, e a não ser que aconteça um desastre enorme nessa temporada, ele com certeza vai ser escolha top 5 desse draft, do draft do ano que vem, porque é completamente acima da média. Se você não assistiu, assista os jogos dele, veja os highlights, você vai ver que ele se destaca muito, muito acima de qualquer outro jogador que está em campo. É realmente assustador. O que pode prejudicar ele nessa temporada, de verdade, é que como agora você realmente tem uma situação de transição de quarterback no Ohio State, porque você saiu o CJ Stroud, antes você tinha Justin Fields, né? Você teve uma sequência boa de quarterbacks que o ajudavam. Agora você realmente tem uma situação de transição de quarterbacks lá em Ohio State, que pode ser que diminua um pouco a qualidade de jogo dele, pode ser que diminua um pouco a produção de campo dele esse ano. Então, assim, pode ser que a produção dele esse ano seja um pouquinho menor do que a do ano passado, mas se isso acontecer, eu peço a vocês que olhem muito a produção dele do ano passado e não a desse ano, porque o que acontecer esse ano é que você vai ter essa transição de quarterback que pode atrapalhar um pouco a avaliação, pode nebular um pouco a avaliação e
não vai ser a verdade do que ele é como prospecto para a NFL. É a diferença do Ja'Marr Chase, né? Que ele teve aquele ano fantástico e ele não teve que jogar no LSU pós Joe Burrow, né? Porque foi o ano da pandemia, ele decidiu não jogar, né? Como muitos outros. Então, Exato. Se ele tivesse jogado, ele provavelmente teria colocado números menores, né? E o Marvin Harrison... Aliás, o Marvin Harrison podia decidir muito bem não jogar em 2023. Até porque ele, mesmo que não tivesse NIL, essas coisas, o pai dele é rico, né? O pai dele jogou... Foi o principal alvo da carreira do Peyton Manning, né? O Hall da Fama, o Marvin Harrison. Mas realmente, tem tudo que você pode querer no wide receiver. Outros nomes aqui, tackle de Notre Dame, Joe Alt, parece ser também, seria o tackle número 1 do draft esse ano. Brock Bowers, tight end de Georgia também, que baita tight end, estaria ali na discussão com Dalton Kincaid, com Michael Mayer. Talvez seria até acima dos dois, né? Sim, seria acima dos dois. O Olumiwa Fashanu, né, tackle de Penn State. Sua Penn State que você torce, Rodrigo? Desculpa. Caralho, eu virei minha avó. Eu virei minha avó agora falando nomes. Isso, nunca mais vou voltar nesse podcast. É porque eu gravo muitos podcasts com o Rodrigo e com o João. Felipe, essa é coisa da minha família. Vou trocar nome. Ele joga em Penn State, universidade para a qual você torce. Ele é tudo isso mesmo? Ele é bom jogador, é um cara que tem muita solidez de posição, um cara que tem boa posição como tackle, um cara que tem boa flexibilidade de corpo, né? Um cara que se posiciona muito bem como tackle. Acho que realmente como um cara que vai ser escolha de primeiro round. Não sei se vai ser top 10 do ano que vem, mas é um cara que tem muito, muito potencial, um cara que está crescendo bastante, mostrou muito agora no ano passado, foi um dos grandes triunfos de Penn State no ano passado, um dos grandes sucessos do Sean Clifford, ter tido um pouco de sucesso no ano passado, foi por conta dele. E tem muitos caras que vão entrar nesse top 10, né, que a gente não sabe ainda, né? Exato, exatamente. Vão surgir. Jarrett Verse, edge rusher de Florida State, na 7ª colocação. J.C. Layton, outro tackle de Alabama, pinta como uma boa classe de tackles, né? 2024. 9º colocado, cornerback Kool-Aid McKinstry de Alabama, né? Baita nome, Kool-Aid. E 10º wide receiver é Mecca Egbuka do Ohio State também, né? O Ohio State vem com uma sequência absurda de wide receivers, né, nos últimos anos. Mas algum outro que você acrescentaria ou quer comentar sobre algum desses nomes? Eu comentaria sobre um linebacker de Alabama chamado Dallas Turner, que é um cara que é o próximo grande pass rusher lá de Alabama. E você teve a sequência agora do Will Anderson, teve uma sequência passada. É um time que também consegue sempre fazer uma boa sequência de pass rushers, né? Você tem agora o Dallas Turner, um cara que teve quase 13 sacks na última temporada, e ele teve poucas chances, porque é um cara que era bem rotacional até a última temporada, e agora vai ter a primeira chance dele realmente como titular. É um jogador que é bem grande, um cara que tem bastante velocidade, acho que vai se sacar bastante, um cara que tem bastante potencial para ser um dos principais edge rushers desse draft. Então é isso, vamos ficar de olho. Eu tinha que ter voltado no podcast do ano passado, quando a gente projetou os melhores nomes da classe de 2023, para ver quantos que a gente realmente acertou, né? Ou talvez seja melhor deixar para trás e nunca mais lembrar. Não, esquece. Tá no passado, passou. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. Se você escutou pela primeira vez, seja bem-vindo. Espero que continue escutando. Vai ter mais episódio novo. Vários ao longo da semana. Se for fã de NBA, já tem aqui no feed. Se você estiver escutando muito cedo no domingo, talvez não esteja, né? Mas eu vou postar no domingo à noite episódio falando sobre playoffs da NBA. Siga lá o Felipe no @oquarterback. Leia as matérias dele lá no Valor Econômico. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Prometo, provavelmente não vou poder cumprir, mas prometo que não vou mais confundir o seu nome. É coisa da minha família aqui, todo mundo. Minha vida inteira, minha avó raramente me chama pelo meu nome mesmo. Minha mãe, de vez em quando, me chama pelo nome do cachorro. Acontece. Então é isso, pessoal. Vamos lá, escute a parte 2. Vamos falar sobre NBA agora. E até a próxima.